conversar com vocês hoje a respeito de narcisismo, né? Esse é um tema bastante interessante porque está havendo aí um movimento muito grande em torno desse tema, mas se fala muita coisa que não diz respeito ao que de fato é narcisismo, porque o conceito de narcisismo, né, o conceito como uma patologia, uma psicopatologia, surgiu antes de Freud, né, foi um psiquiatra que trouxe esse conceito. Na verdade, teve alguns psiquiatras ali no mesmo período que desenvolveram obras, falaram a respeito em seminários, enfim, quase que ali simultaneamente, né, quase que ao mesmo tempo, mas se atribui a um em especial. E Freud seguiu essa linha, né, desse conceito que se referia ao autoerotismo. E até hoje trabalha-se com esse recorte do mito de Narciso. E convém observar todo o mito. Até hoje nenhum terapeuta observou todo o mito. Poucos conhecem o mito na sua totalidade, inclusive, né? E trabalharam só com o recorte de Narciso, do jovem Narciso contemplando a própria imagem, o seu reflexo, no lago e caindo dentro do lago e morrendo, né? Então, fixou-se nisso, nesse recorte, mas o mito é grande e o mito é rico demais para se desenvolver toda uma teoria em cima de apenas um recorte. Todo o contexto do mito explica, na verdade, o que significa aquele recorte. E, infelizmente, há até hoje esse erro. Convém também dizer que Freud chegou a um ponto de abandonar completamente suas análises, seus estudos em relação ao conceito de narcisismo. Ele abandonou o conceito, inclusive, e colocou em lugar a sua teoria, né? Desenvolveu a teoria do princípio de prazer, o princípio do prazer, né? Trabalhou ali com a pulsão de vida, né? Falando do princípio de prazer e Thanatos nessa pulsão de vida. Bom, eu vou dar uma paradinha aqui para mostrar a vocês algumas de minhas obras, tá? Tem esse livro, Multissexualidade, Caminhos e Descaminhos. Eu, Adão e Eva e a Queda para Cima. E estou aqui com Sofia, o livro de contos, escrito em coautoria com a cientista física e biofísica Márcia Marques. Está também disponível na mesma plataforma, nas mesmas plataformas que são o eClub e Amazon, o livro Filósofos de Pescoço de Girafa, né? Um livro comentado por Leonardo Boff, José Luiz Tejon, Ercília Polis, também pelo professor Luiz Marins, né? Muita gente conhece esses autores, e vocês podem estar buscando nessas plataformas, né? Ou no Google, digitou direitinho o nome do livro que você deseja, vai aparecer, tá? As plataformas. E querendo também, entre em contato comigo. Bom, voltando ao tema narcisismo, porque eu estou aí trazendo um livro, já escrevi, já registrei, mas eu estou fazendo uma revisão para a publicação. O título do livro é Narcisismo, com, entre aspas, versus narcisismo, sem aspas. Subtítulo: Do mito à clínica. E eu trabalho toda essa questão do mito. Convém, inclusive, dizer que não há só uma versão do mito. Há algumas versões. Tem a principal, que é a de Ovídio, mas tem também a de Pausânias e outras, né? Essa de Pausânias traz
o mito, esse reflexo, não como um simples reflexo no lago, né? O reflexo de Narciso, a imagem de Narciso seria uma irmã gêmeas. Narciso teria uma irmã e, não podendo viver esse amor, né, se apaixonou pela própria irmã, a sua imagem, né, o seu reflexo ali, né, e então cometeu suicídio pulando no lago. Ou seja, não é simples, tão simples como se coloca essa questão de narcisismo, mas eu vou estar colocando aqui algumas observações, e o livro é bem mais rico, é bem mais amplo, porque traz toda essa questão histórica, né, da psiquiatria, né, as questões de Freud, o abandono de Freud em relação à teoria de narcisismo. Infelizmente, até hoje os cursos de psicanálise ensinam, falam sobre narcisismo ali, vão em Freud, quando Freud, na verdade, ele abandonou há tempos esse conceito, né? Ele abandonou muito rápido esse conceito, né, que ele apresentou ali no livro Introdução ao Narcisismo. E no próprio livro ele já mostra, ele já expressa uma certa dúvida em relação a essa sua teoria, e fala, né, a gente precisa lançar alguma luz sobre o tema enquanto não surge uma ciência que traga uma explicação, né, melhor, né, mais consistente. Bom, o mito deve ser observado no seu todo, como eu coloquei. E o primeiro ponto, né, a ser observado é o próprio nome Narciso, né, Narquisos, é com K no grego, Narquisos, de onde vem, né, vem de narqué, a mesma raiz de narcóticos. Narquisos, narcisos, narcóticos, enfim, narqué, significa torpor. A pessoa fica num estado de apatia, fica em torpor, quando está sob narcóticos. Então, Narciso, que significa isso, tem tudo a ver com ficar ali apático, a vida para em torno daquela patologia, daquela psicopatologia, simbolizada no contemplar a própria imagem. Observe que tem diferença entre contemplar e observar. A contemplação, o estado contemplativo, ele é passivo. Você fica ali, parado, admirado. O estado de observação, ele é ativo, porque ele se refere a toda uma análise. Você está observando um objeto, um fenômeno, então você está analisando ele, você está olhando para ele, mas está ativo em relação a ele, né? Isso é saudável. Mas o estado contemplativo, né, você parar ali e ficar contemplando, não é saudável. E o profeta que vaticinou, né, ele profetizou a ninfa, a mãe de Narcisos ou Narquisos, que o seu filho, que nasceria, poderia ter uma vida saudável, longa, ótima, desde que não contemplasse, desde que não ficasse a contemplar sua imagem, a sua própria imagem, né? E então é interessante também observarmos que a sua mãe era uma ninfa, Liríope, e o seu pai era o deus Rio, Céfiro. Ele, o deus Rio, estuprou a ninfa. Os detalhes são ricos. Então, Narcisos é filho de estupro. O que significa estupro? Vem do latim, stuprum, que por sua vez vem do grego, e estupro significa literalmente mudar de lado, inverter, de onde veio também o sentido de vergonha, né? Vem adulterar, mudar, e o sentido de abuso veio posteriormente, né? Então, estupro significa
mudar o lado, inverter alguma coisa. E aí você entende essa questão de observar a própria imagem, contemplar a própria imagem, né? A imagem não é o real, é o invertido, é uma outra coisa. Então a gente vai completando todo o sentido do que é narcisismo. Ele não poderia contemplar sua própria imagem. E ele contemplou. Um outro ponto muito importante, né? Porque observar faz com que você melhore a sua vida. Você está ponderando sobre quem você é, sobre o que você é. Mas o estado contemplativo te gera o torpor. Né? Você fica parado. E a sua vida não anda. Um ponto importantíssimo. O profeta. O profeta era cego. O que significa? Um profeta cego. Cego, mas ele vê o futuro de uma criança. Né? Então é necessário observar o que era, quem representa Narciso, quem representa o profeta cego. Né? E entendamos que esses mitos eles surgiram em uma época em que a terapia, a psicoterapia estava emergindo, né? E desenvolvendo-se, né? Não emergindo, porque há 400 e poucos anos antes de Cristo, o filósofo, né? Antífon, ou Antifonte, 400 e poucos anos antes de Cristo, ele abriu o que foi conhecido como o primeiro hospital da alma. Então ele tratava as pessoas com a palavra. Né? Toda a psicanálise estava ali, praticamente toda. Né? Ele era um atomista. Né? Para ele tudo era átomo. Né? Foi um dos que vieram aí trazendo essa questão dos átomos, que hoje as ciências trabalham com esse conceito, né, dos átomos. E ele falava sobre os átomos somáticos, né, aqueles que constituem o corpo, e os átomos psíquicos, né, os átomos do pensamento. E era necessário ali trabalhar com esses átomos para que não gerassem psicopatologias, né, a questão psicossomática. E ele trabalhava com exatamente a associação livre, 400 e poucos anos antes de Cristo. Ele permitia que as pessoas falassem livremente e fez ali aquela questão da associação. Ele dizia uma palavra, um objeto, e a pessoa ia falando o que viesse à mente, 400 e poucos anos antes de Cristo. E trabalhou com o conceito de a parte escura da mente e a parte clara da mente, aquilo que hoje chamamos de inconsciente, né? Parte escura, ou inconsciente, e a parte clara, o consciente. Então estava tudo lá, 400 e poucos anos antes de Cristo. Só apenas um adendo, tá bom? O que significa o profeta cego? O profeta é o analista, é o terapeuta. Cego porque ele precisa ser imparcial. Tá? E então essa visão do futuro seria o processo terapêutico. Né? O Narciso, representa o paciente nesse processo. O mito não foi feito ali só para ser um drama, né? Um escritor escreveu uma coisa bonita, né? Uma dramaturgia, enfim. Não. Eles entendiam bastante dessa questão humana e buscavam em mitos, em fábulas, trazer todo esse contexto para que a gente pudesse observar e estudar, enfim. E então, o profeta, cego, porque ele precisa ser imparcial. E Narciso, é o paciente no processo terapêutico. Narciso significa torpor, estar apático. Bom, o que eu quero dizer é que, infelizmente, se confunde narcisismo com essa coisa do autoerotismo por causa desse recorte, dele contemplando a sua própria imagem, como se ele tivesse se apaixonado pela sua própria imagem, enfim, aquilo ali tudo. Porque há o contexto, há o sentido do mito, daquilo que o autor quer transmitir, e
E há os adornos, como numa roupa, né? A gente tem toda uma roupa e tem alguns adornos, tem um brinco, né? Tem um cordão, mas o brinco, o cordão não são as coisas mais importantes. E até hoje os estudiosos, os terapeutas se prenderam nos adornos, sabe, nas coisas que não são as mais importantes, né? Se prenderam nas vestes e deixaram de enxergar o corpo todo do mito de Narciso. Então, narcisismo ele é uma outra coisa, tá? Totalmente diferente do que se tem dito. Não totalmente. Tem muitos desses aspectos, mas não tem essa relação, nem sempre tem essa relação com a vaidade, porque se confundiu narcisismo com vaidade, né? Por causa dessa coisa de olhar, ficar contemplando a sua própria imagem. E teve-se o entendimento de autoerotismo, de vaidade. Mas não é. Narcisismo não é isso. É outra coisa. Aliás, uma pessoa que tenha uma extrema baixa autoestima pode ser profundamente narcisista. Porque narcisismo não é o que se está sendo colocado aí. Tá? E o que é o narcisismo? Bom, aí vocês terão que esperar a publicação do livro e ler o livro. Espero que vocês tenham gostado aqui dos detalhes trazidos, né, sobre o mito e que possibilita a compreensão do que é narcisismo. Porque se o terapeuta, o estudioso, ignora o mito, de onde vem Narciso, narcisismo, não se pode desenvolver nenhuma teoria consistente com base em Narciso, com base no mito, utilizando esse nome, narcisismo. Narcisismo se refere ao mito. O mito abre as portas para o desenvolvimento de toda uma teoria sobre essa questão humana que o mito vinha trazendo ali. E a gente então se encontra no próximo vídeo, que eu estaria aqui trazendo o livro, apresentando o livro a vocês e falando mais alguma coisa sobre narcisismo. Até lá!